eu fui tratar um aluno, quando a gente faz as turmas de hipnose, a gente tem a primeira imersão e depois tem o treinamento completo. A primeira imersão é para autodesenvolvimento, de aprender hipnose, auto-hipnose, inteligência emocional, essas coisas. Mas quando a gente sempre pega um voluntário para fazer terapia. E, esse menino tinha uns 28 anos, ele não conseguia começar, ele tinha ansiedade e não conseguia começar nenhum tipo de projeto, nada. Ele tinha um medo irracional de começar algo. E aí quando eu fui fazer a terapia, a gente resgatou uma memória dele, a primeira memória, porque são várias, né? É um acúmulo de emoções negativas e memórias e acontecimentos que geram tal coisa. Seja depressão, ansiedade, não sei o quê. Mas ele tinha essa coisa de baixa autoestima, falta de confiança e medo irracional sobre começar novas coisas, projetos, testar coisas. Com 4 anos de idade, quando a gente resgatou na terapia, ele estava abaixado atrás da porta do quarto e o pai dele estava gritando com ele. Ele estava chorando, o pai dele gritando com ele. Você é burro, você não sabe fazer nada direito. Nossa, você não faz nada direito. E qual que é o ponto? Ele não sabia porque ele estava tomando bronca. Então o pai estava nervoso, começou a descontar nele e chamando ele de burro. Você é incompetente, você não sabe fazer nada direito. E aquilo entrou pela primeira vez. Depois teve outros fatores que reforçaram isso. Não é porque você fala isso uma vez que os filhos vão absorver isso como uma coisa definitiva para sempre, mas é muito perigoso. Porque a primeira infância é onde a gente não tem filtro. A gente absorve tudo como uma esponja. E eu comecei a focar meus estudos totalmente na primeira infância, por causa que eu descobri que ia ser pai. Então, para poder gerar uma super inteligência, um super cérebro, para poder gerar as melhores programações pro Jake. Só que é surreal como a fase mais importante do ser humano é a primeira infância. Dos 0 aos 6, 7 anos, que é lá onde se forma. Então, uma frase, dependendo 0 aos 7, né? do 0 aos 6 meses, 0 aos 7, depois 7 aos 14, é a segunda infância. Só que uma frase, às vezes, pode gerar uma crença limitante que vai fazer com que o adulto com 35, 40 anos se torne um cara incapaz. Totalmente incapaz, sem autoestima. Até os 7. Depois... Personalidade, caráter, alguns tipos de habilidade, alguns tipos de crenças e comportamentos. Então, caso, né, a gente tivesse uma forma de ensinar e direcionar de forma correta os pais, a gente talvez acabasse com metade dos problemas na vida adulta. Então, na próxima geração, se hoje a gente criar bem os filhos que estão na primeira infância, na próxima geração metade dos problemas a gente não teria. Aí teria mais resultado, teria mais prosperidade, o país seria mais próspero. Mas esse é o ponto. Muitos pais, eles não têm tempo. Se tivesse esse trabalho na primeira infância, né? Essa programação mental na formação da personalidade, para que as crianças da primeira infância adquirissem o mínimo de crenças negativas possível, para o Brasil seria outro. O Brasil seria outro. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo nas palestras. Eu falei no Êxito Mentoring. Muita gente tem interesse nessa parte, porque como eu estou falando bastante sobre isso, sobre criação de filho, formação do cérebro, primeira infância, eles perguntaram bastante sobre isso lá. Porque muda tudo. Porque se a gente constrói essa nova geração como não super humanos, mas super dotados, super inteligentes, porque tem como você estimular para formar uma super inteligência. E criatividade. Como pessoas com crenças positivas. Isso, comportamentos e crenças positivas, porque aí vai ter muito mais gente capaz, construindo coisas, prosperando, gerando empregos, gerando soluções, gerando empresas, projetos. Porque as pessoas não conseguem começar hoje por uma questão de baixa autoestima, autoconfiança, crença limitante. Baixa autoconfiança, cheio de negatividade. Cheio, sempre. Porque o ambiente cria isso. Imagina, a maior parte das pessoas hoje passa por dificuldade financeira, tem que trabalhar o dia todo, não cria o filho acaba ficando com outra pessoa, o filho fica na creche, isso, aquilo. Então tem esse trabalho também, parar pra pensar que a maioria dos pais, numa realidade atual, eles não teriam condições de hoje estar de olho em tudo e criar bem o filho. Agora, então eu teria que fazer um trabalho com os pais, nas creches e nas escolas.